Muito bem, estamos de volta para toda a rede. O Ministério da Educação determinou que as instituições de ensino superior deverão retomar as aulas presenciais a partir de 1º de março de 2021, desde que sigam os protocolos de prevenção da Covid-19. A medida altera a decisão anterior divulgada em 2 de dezembro, que previa a retomada a partir de 4 de janeiro. Na semana passada, acadêmicos se posicionaram contra o retorno presencial no início do ano que vem. A nova data foi anunciada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, no Twitter. Vamos acompanhar, portanto. Então, esse é o anúncio do ministro. Os reitores das universidades serão responsáveis pelos planos de retomada de cada instituição. Zé Maria, a gente observa que a questão do ensino é uma questão extremamente delicada, as pessoas vão para a praia, saem, mas ninguém quer voltar para a escola, e os professores também não, Zé Maria? Pois é, e especialmente as universidades públicas federais. Isso é uma vergonha. Eu me lembro que no Paraná inteiro, não existia nenhum caso, nem suspeita de Covid-19, do novo coronavírus, e as universidades públicas federais fecharam. É um absurdo. Quer dizer, eles não tinham nenhum vírus na universidade e no estado, já fecharam. Por quê? Facilidade, vamos para casa. Aí alguns ficaram porque a máquina tem que andar, alguém tem que carregar o piano, né? Agora aí o ministro está dando prazo, quase 4 meses de prazo para as universidades se adaptarem. E eu acho que deve, inclusive, dar ao aluno a possibilidade de trancar matrícula sem prejuízo, inclusive para efeitos aí de jubilar e tal. Duas coisas: dar a oportunidade ao aluno que quiser continuar em casa com o ensino à distância por algum problema ou grupo de risco, né? Mas abrir as universidades, gente, vamos colocar os pés no chão, não adianta, tem que voltar a funcionar, está tudo funcionando, as pessoas estão andando em coletivo. Eu não conheço nada que possa contaminar mais do que o transporte coletivo, seja ônibus, metrô ou trens urbanos, né? Pelo país inteiro. Então está na hora. Esse pessoal não teve um centavo de desconto, pelo contrário, foi lucrando porque não teve gastos para ir para a universidade, e agora fica reclamando. Que isso? O grande problema das universidades públicas federais é a folha de pagamento. Me crucificam? Sim. Dizem que eu não entendo, mas eu não posso admitir que quando se fala em verba para a educação, estamos falando de verba para pagar salário. Não sobra nada para investir. Alunos, quando vocês entram numa universidade e veem lá sem pintura, cadeiras quebradas, sem cuidado, não pense que está faltando verba. É que a verba está indo em 85%, em alguns casos até 100%, universidade contraindo dívida para pagar folha de pagamento, sim, de ativos e inativos, ou seja, aposentados especiais às custas do aluno que deixa de receber tecnologia, que deixa de receber um ensino de melhor qualidade. Olha aqui, ó, Zé, eles criaram um novo grupo de risco, universitário. Agora é a idade entre 18, 19, até 24 anos e tal. Eu adoro cuidar desse tema porque eles reagem. Aí acaba a preguiça e eles escrevem coisas. Não sei que agora me acusam de não ter completado nenhuma faculdade. Eu confesso sempre isso aqui. Não tem problema nenhum. Agora, eu sou melhor para escrever do que todos eles. Todos eles que supostamente fazem a faculdade. Olha aqui, já que não dá para criar uma vacina contra a preguiça, a gente deveria atender essa reivindicação deles. Põe no começo da fila. Eles querem continuar sem trabalhar a partir depois de 1º de março. Então, põe a turma na fila da vacina, qualquer uma. Tá, pega a vacina mais eficaz, aí aplica para ver se resolve esse problema. Porque eles não querem mais nem ter aula, eles não pagam nada por isso, né? Moram com os pais, certamente. Não tem aula, os professores também não dão aula, estão todos descansando. Isso é vagabundagem, eu falei, tem que ser enquadrado. Pena que
vou repetir, essa é a pena que tenha deixado de ser pelo menos contravenção a vadiagem. Né? Pena, isso é vadiagem. Ana, como é que essa questão foi mediada lá nos Estados Unidos e como é que você analisa a situação brasileira? Marcelo, existe, obviamente, a politização da pandemia, né, nos Estados Unidos de uma maneira geral, mas, como eu estava mencionando, né, essa autonomia que os estados têm, esse federalismo de baixo para cima americano, ele dá uma certa independência para que os governadores eles decidam, né, se as aulas presenciais elas podem ser retomadas nas escolas, apenas nas escolas médias, nas escolas, nas universidades. Então, cada estado tem aí a sua diretriz, mas o interessante é que na Califórnia, Marcelo, o governador fechou com uma ordem executiva todas as escolas públicas e os filhos do governador continuam aí estudando numa escola particular caríssima de Los Angeles, que continua aberta. As universidades, algumas particulares abriram, algumas estaduais, algumas públicas abriram, dependendo do estado, e recentemente foi divulgado um dado que mais de 120 mil alunos na idade universitária voltaram para os campos, para as escolas, para as universidades, e o índice de contaminação do coronavírus foi muito baixo, muito baixo, inclusive mais abaixo até do que as pessoas, os médicos esperavam com a volta às aulas. Obviamente, tudo voltou dentro de uma nova diretriz de distanciamento, de uso de máscara. O número de alunos nas salas ele foi reduzido. Agora, as classes elas foram estendidas alguma para a área virtual, mas também na área presencial elas também foram estendidas além do tempo, ali, além do horário escolar. Mas o interessante, que eu queria pegar esse gancho aí do Augusto, se tem uma coisa muito parecida em relação aos Estados Unidos e o Brasil, e eu falo isso com confortável, eu sou filha de professores, meu pai e minha mãe foram professores a vida toda, e o sindicato dos professores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vê que houve um sequestro ideológico por braços ativistas, né, da ala radical aí, da esquerda no Brasil, da esquerda nos Estados Unidos, a ponto, Augusto, Zé, que dentro do pacote para alívio da pandemia que passou agora recentemente no Congresso americano, os democratas ali, eles defenderam pautas dos sindicatos dos professores, que os professores só voltariam às aulas e apoiariam a volta às aulas diante de uma lista enorme. E sabe o que tinha nessa lista? Essa lista tinha itens e tópicos ali, nada a ver com segurança em sala de aula, mas extensão de auxílio moradia, extensão, plano para ensinamento de grupos LGBT, planos de ensinamento para movimentos do Black Lives Matter. E, obviamente, os republicanos travaram esse recurso financeiro que vinha do Congresso, porque dentro dessa lista dos sindicatos, dos professores aqui nos Estados Unidos, havia muitos tópicos que nada tinha a ver com a pandemia ou com a volta às aulas. É para a gente ver que, infelizmente, essa pandemia ela tomou uma proporção provavelmente até maior, né, do que ela deveria ter sido tomada, como o deputado Osmar Terra disse, né, nunca na história a gente tratou uma pandemia dessa maneira, porque ela foi usada, obviamente, para fins políticos e ideológicos. E lá nos Estados Unidos, o Sindicato dos Professores, também totalmente sequestrado aí pela ala radical do Partido Democrata, tenta empurrar dentro da pandemia pautas que não têm nada a ver com a segurança dos alunos. Ninguém quer voltar para a faculdade, Fiuza. Pois é, Marcelo, eu acho que a Ana descreveu bem e eu acho que muita gente já notou
Quais são as condições desejáveis nesse momento muito especial para se abrir um estabelecimento como uma universidade, né? Não é simples, nada é simples. Mas a gente percebe que a demagogia está agindo sobre essa complexidade, né? A sociedade ela não pode renunciar ao mínimo de ousadia. E não é uma ousadia de aventura, é uma ousadia de sobrevivência. Porque os danos pedagógicos, os danos culturais, civilizatórios, dessa perda de um ano letivo, no mundo todo praticamente, isso aí não pode ser barateado, isso aí é uma perda monumental. Os pedagogos estão fazendo já trabalhos sobre isso, o que significa isso nas várias faixas etárias. Então, é claro que aí vem o argumento, bom, o status mais conservador de todos seria isso aí que eles fingem que é, todo mundo em casa, já dissemos exaustivamente, não é seguro de vida. Todo mundo em casa, sem critério, de forma indiscriminada. Não é seguro de vida, ao contrário, é aumento de risco. Isso os levantamentos já demonstraram. Então, é claro que num grupo etário em que a vulnerabilidade é muito menor, muitíssimo menor, universitário, tudo bem, você pode ter várias idades, mas a predominante é aquela em que o jovem, né, o jovem adulto está ali com uma probabilidade ínfima, né, muito menor de sofrer danos sérios da Covid. Então é claro que além do protocolo já citado pela Ana, e que parece que é um tabu, parece que é proibido se discutir por esses estabelecimentos de ensino, particulares, públicos, universitários, o MEC também está aí meio com medo de dar a diretriz, eu acho que já deveria ser mais firme nessa diretriz, porque existe o laudo possível para isso. Este é o laudo, funciona desta maneira, e é claro que você espera, nessa situação, que todos assumam suas responsabilidades. O Estado não vai, ao contrário de alguns arroubos autoritários que nós estamos vendo aí, o Estado não vai conseguir fiscalizar o cidadão em todo canto que ele estiver. Só que é mais fácil ou é menos difícil o universitário, por exemplo, que vai cursar com todos esses cuidados, depois ele ter uma conduta de preservação em relação, por exemplo, a um familiar mais velho ou com uma comorbidade ou com uma vulnerabilidade. É ou não é possível? É ou não é possível essa tomada de consciência e assumir esse tipo de responsabilidade? Parece que a gente está falando grego, porque o assunto em relação a escolas e universidades sempre enguiça aí. Já cometeram, inclusive, esse crime moral, cultural, de passar a mensagem para as crianças que elas serão os assassinos indiretos dos seus avós. Isso é uma coisa hedionda, né? É uma coisa inominável. Então, a gente está nessa situação. A sociedade, o governo, o MEC, a comunidade acadêmica, a comunidade de pais e de alunos precisa tomar essa atitude em conjunto. É possível, o protocolo conhecido, os laudos possíveis até esse momento mostram que não é uma insanidade, não é um genocídio ter aula ao vivo. Tem que ter aula ao vivo com todos os cuidados e tocar a vida adiante, porque o prejuízo só faz crescer.